Boa noite, estou aqui na presença do Bruno Tis, da Bia Sion, para a gente passar aqui um tempo juntos conversando a respeito do livro que o Bruno escreveu, O Canto do Violino, um livro que eu tive a alegria de ler, de me emocionar, de me envolver intensamente e recomendo a todos vocês a leitura. E hoje tenho a honra de conversar com o autor. E esse encontro foi marcado porque hoje também se relembra, existe uma tradição de se relembrar o que foi conhecido como a Noite dos Cristais, que aconteceu na Alemanha. E aí já vou pedir ao Bruno para começar a nos contar um pouco a respeito do que aconteceu nesse dia. Vai lá, Bruno. Boa noite, Bia. Prazer, Boa uma honra, noite. uma alegria estar com vocês, amigas de tantos anos, né? E muito bom rever nessa situação, nessa circunstância, né? Falando de livro, lembrando, usando a nossa memória afetiva, coletiva, enfim. Queria agradecer também ao Midrash. A Noite dos Cristais, na verdade, foi a noite e dia, né? Porque aquilo começou no dia 9 de novembro de 1943, né? 40, nem 30, 38, perdão, 1938, e ela o fato em si, quer dizer, foi o episódio, foi a antessala do Holocausto, né? Quer dizer, a situação os alemães assumem, os nazistas, o Partido Nazista assume a Alemanha em 33, em 35 sai aquele conjunto de leis, divulgado num evento grande que ficou conhecido como as Leis de Nuremberg, que já eugenia, proibição de casamentos de alemães com não, proibição de casamentos de alemães com judeus e outras raças, e, enfim, pureza da raça. Ali realmente ali é o decálogo, a gente conhece o decálogo do nazismo. E ele vai no crescendo e chega nesse episódio, foi o seguinte, quer dizer, o mote do episódio foi o assassinato do embaixador alemão, eu não me recordo o nome, em Paris, por um jovem de 15, 16 anos, um adolescente, cujos pais tinham sido expulsos da Alemanha. Então, ele fez o atentado na embaixada da Alemanha em Paris e matou o embaixador. E Hitler e Goebbels planejaram muito rapidamente uma vingança. E eles recrutaram, mobilizaram as SA. Muita gente confunde com SS. SA eu não saberia traduzir, porque são duas palavras, mas seria uma tropa de assalto. Assim, a milícia do nazismo é uma milícia, mas ultra treinada, né? E então ele usa, quer dizer, covardia sem limite, sem tamanho, um absurdo, uma barbaridade. Ele usa esse pessoal apaisando na Alemanha inteira e convoca os civis para uma grande baderna, para uma grande violência, para um grande ato de violência, cujo saldo são, assim, números redondos, 1.000 sinagogas queimadas e destruídas, 90 mortes, né? Algo entre 90 e 100. Morreu mais gente, porque morreu gente depois, nos hospitais, gente ferida, né? E ele fica conhecido como Cristais, porque as lojas também foram saqueadas, depredadas, e o vidro no chão, né? Quer dizer, dava a impressão, enfim, de cristal. E isso começa na noite, realmente, do dia 9 e vai terminar de tarde, no dia 10. Então, quer dizer, aquilo, e ali já existiam os campos de concentração, ali já se prendeu, acho que 30.000 pessoas, quer dizer, que reagiram, foram ou mortas ou foram levadas para esses campos, e, enfim, uma barbaridade sem tamanho, com a participação, todos civis, quer dizer, supostamente civis, então liderado por essa milícia e arquitetado como uma vingança por Goebbels e Hitler. Quer dizer, então é um episódio horroroso, né, que a gente tem que lembrar para realmente que isso não aconteça mais, como é um pouco toda essa história, né? Quer dizer, ela tem que ser lembrada, né? Eu acho que ela faz parte de todos nós. Claro, claro. E aí, né, não à toa, hoje a gente fala do seu livro, que perpassa também, né, a história do Holocausto, né, a Segunda Guerra, enfim, e memórias desse momento, né? E aí eu queria te pedir para fazer uma breve sinopse para aqueles que não leram ainda,
mas tem curiosidade de saber a respeito do que é o livro. Legal. Bom, eu só queria... Eu acho que a gente não nos apresentamos, embora sejamos muito famosos, né? Então, assim, a Joyce, ela, enfim, é multitalentos, ela, enfim, treina, dirige, enfim, ela vem do teatro, né? Interpreta, enfim, dá cursos, coaching e tal. A Bia é uma atriz única, assim, que rara, né? Quer dizer, ultra lapidada, que tem controle total do espaço cênico, assim, tudo que ela faz com muita qualidade, canta muito bem, né? Ela canta muito bem, narra muito bem, interpreta muito bem. Obrigada. Eu também sou excelente. Eu não podia me Grande diminuir aqui, não. escritor, hein? Um grande escritor. Eu sou jornalista, trabalhei a vida inteira, assim, trabalhei boa parte da minha vida em redação, depois em gestão de empresa de comunicação, e hoje sou sócio de uma editora. Então, eu estava, quer dizer, eu tenho uma gaveta que o Nelsinho Mota chama, uma gaveta virtual de sobras completas, né? Quer dizer, tem um início de uma peça, um conto inacabado, um projeto de um romance, uma ideia de um musical, que a gente vai jogando ali. Assim, um dia eu vou olhar esse negócio. E eu me lembro que era junho do ano passado, metade de junho, vendo todo dia aquela televisão, ligando a televisão 9 horas da manhã para ver a CPI da Covid. E aquilo eu descobri que estava me fazendo muito mal, terminava mal, começava mal o dia, passava mal o dia, terminava mal, pelo festival de horrores que a gente via, né? Quer dizer, de gente desqualificada, de mortes que podiam ter sido evitadas, quer dizer, da saúde humana tratada como mercadoria de camelô, não desqualificando a função do camelô, assim, mas tratada como o pior, assim, quer dizer, no pior estamento da sociedade, né? Aquelas pessoas, uma mistura de falsos pastores, com picaretas, com policiais, todo mundo ali querendo. Então, aquele desfile me fez mal. Eu falei assim, não vou mais ver televisão. Mas o que eu faço nesse período? Aí resolvi um dia eu não fiz nada e não achei legal. Aí no dia seguinte eu falei, eu vou abrir minha gaveta para tentar mesmo como terapia, né? O Ferreira Goulart fala que a poesia ela é necessária, quer dizer, você escreve quando há necessidade de escrever. Que ele não conseguia escrever o tempo todo. E tem gente que acha que, quer dizer, que o exercício faz, quer dizer, que você deve exercitar o tempo todo. Mas, enfim, eu peguei, sentei, abri essa gaveta, vi uma colagem, né? Tinha uma história de um maestro que a gente deve falar aqui, um maestro que circula o mundo inteiro em busca de músicas que foram produzidas por judeus, por sobreviventes. E tinha lido também sobre os Violinos da Esperança, que é um projeto lindíssimo, né? E tinha, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. E juntei essas duas histórias numa gaveta. E quando eu olhei aquilo, eu falei, puxa, isso é legal e tal, não sei o quê. Eu já tinha pensado em alguma coisa, porque eu tinha comprado material sobre... que tangenciava isso, né? E aí comecei a escrever. Eu tinha visto, assim, dias antes, uma entrevista do Paul Auster, que é um escritor americano que eu adoro, né? E ele falava assim, eu vi no YouTube, a repórter perguntava, qual é o seu processo? Né? Eu fiquei super assim, parei para ver. Aí ele falou, eu escrevo uma página por dia. Ela falou, mas uma página por dia? Ele falou, uma página por dia. Aí ela não estava com vontade de... Ela estava com receio de perguntar. Ela falou, mas uma página por dia não é pouco? Aí ele falou, olha, se você considerar que o ano tem 365, eu escrevo uma página final, a página acabada, pronta. Ao final de um ano, eu tenho um livro de 360 páginas. Ao final de um ano e meio, eu tenho um livro de 500 páginas. Não é bom? Assim, você não acha um tempo razoável em tamanho? Ela falou, muito bom. Eu também nunca tinha me dado conta disso. Aí eu não quis criar um processo assim, eu quero escrever alguma coisa por dia, né? Aí comecei no primeiro dia e parei aonde eu sabia que ia começar. Eu tenho eu adoro andar de bicicleta, ando aqui pela Barra, moro na Barra de Chuca, Rio de Janeiro, e é onde eu vou pensando, vou refletindo, assim, paro lá para tomar um mate, às vezes vou até a praia, tal, tomo um pouco e vou pensando. Então, eu acho que existe uma coisa que eu chamo de escrever e redigir. Então, esse livro foi escrito em muito pouco tempo, assim, um mês, talvez, e foi redigido muito rápido. Eu escrevo andando de bicicleta e redijo no computador, né? Mas quando eu vou escrever, assim, quando eu vou redigir, ele já está escrito, eu já sei mais ou menos, já estou com a ideia. Mas todas as ideias foram nascendo
nessas minhas andadas de bicicleta todos os dias. Então, eu me livrei daquela coisa tóxica e consegui ali, talvez, psicanaliticamente pensando, quer dizer, eu estava tentando construir um mundo que eu controlasse, né? Quer dizer, de alguma maneira, que eu pudesse, enfim, que me fizesse bem também. Mas hoje, assim, eu olho que era um mundo ali que eu podia controlar, contar uma história, né? Então, saí daqui e fui contar uma história que estava, de alguma maneira, dentro de mim, dentro de nós, né? Da nossa cultura, da cultura judaica, da cultura ocidental contemporânea. Foi um pouco assim que surgiu. É uma história muito simples, quer dizer, a minha preocupação, depois que eu vi aqui, eu não sabia se era conto, se era romance, falei, vou escrevendo. A princípio era um conto. Aí poxa, eu pensei o seguinte, bom, tem que ser uma coisa que fique em pé. Tem uma definição do Cortázar, que eu gosto muito, que é o seguinte, perguntaram para ele dando uma aula, não me lembro onde, qual a diferença do conto e do romance? Aí ele falou assim, olha, o romance é uma luta de boxe que termina em empate, em pontos. Aí, and the winner is, quer dizer, o boxe é nocaute no segundo round, né? O conto. É uma coisa legal. pá, pá, pá. E ele era um grande contista, talvez dos maiores, né? Adoro, li tudo. Enfim, quer dizer, aí eu falei assim, olha, vamos fazer um conto, eu fui muito econômico ali, falei, não tem gordura, não tem... E quando eu via, ele era mais que um conto. Quer dizer, aquilo estava crescendo, não acabava. E eu falei, puxa, vai ficar um conto grande e tal. Então, eu tirei o rótulo. Falei, que seja conto, que seja novela, que seja... Claro. E tal. Mas a minha preocupação era uma história que se sustentasse. Então, é uma história bem cartesiana. Quer dizer, você pode fazer uma leitura é a história de um livro de suspense. É um sujeito, um advogado carioca de 40 e poucos anos, não judeu, e que resolve realizar um sonho de infância, escrever e comprar um violino e aprender violino, né? Então, ele compra um violino de segunda mão na internet, não conhece o vendedor e tal, manda para o luthier é o artesão, né? Que carrega, que conserta, né? Que constrói e conserta violino. E o luthier fala, olha, está tudo certo, mas eu encontrei umas peças aqui dentro do tampo do violino. Ele abre o violino e encontra. E são essas peças que vão, quer dizer, a curiosidade desse advogado sobre essas peças que vão guiar a história toda, né? Quer dizer, o interesse, a busca do sentido, né? Por que essas coisas estariam ali dentro? Que coisas eram essas? E ele vai, enfim. Então, é uma história que se sustenta, é uma camada de leitura, assim. Mas eu não tive uma preocupação de colocar muitas camadas, eu tive uma preocupação de aprofundar a discussão sobre alguns temas, né? Então, ele tem outras leituras, a gente pode discutir, quer dizer, o sentido da música, o Estado, a política e a música, né? A questão da arte e poder, quer dizer, uma questão que perpassa assim, a história do mundo. Então, quer dizer, ele tem outras questões laterais, ou enfim, ou tão importantes quanto essa. Mas ele faz sentido, quer dizer, a minha preocupação é que ele fizesse sentido. Porque a pessoa fala, olha, eu não quero grandes elucubrações, eu quero ler um livro. Então, ali tem uma história com começo, meio e fim, de suspense. Nosso rabino Newton Bonder, nosso amigo comum, me honrou muito fazendo o prefácio do livro e com a dificuldade de não poder revelar absolutamente nada, né? Que é um pouco do nosso desafio aqui nessa conversa. Mas eu acho que é isso. Isso muito bom, muito bom. É muito envolvente o livro. Acho que você chegou nesse lugar de, né, Bia, de nos deixar absolutamente envolvidos, assim, sustenta o suspense, o mistério, e esse mistério vai levando o personagem e quem lê, na minha opinião, a também descobrir muitas coisas, né? E acho muito interessante o fato dele não ser judeu e mergulhar com uma certa curiosidade nesse universo. Acho que dá a ele ele é extremamente interessado, né? Ele vai ficando muito interessado em aprender. Envolvido, né? Ele vai se envolvendo, se envolvendo. E é interessante porque o livro, você começa a ler, você não quer parar. Você quer saber onde é que vai dar isso, porque é um livro de suspense e você... Eu não sou uma leitora muito assídua de ler direto, correndo, né? Mas eu li esse livro acho que em 2, 3 dias e não queria parar. Onde eu estava, pegava o livro e ia. E uma curiosidade que eu tenho, Bruno, você já sabia o final do livro? Ou você Não. foi descobrindo o final do livro?
Não, eu sabia o final. Um final eu sabia, mas o final do livro eu não sabia, né? E quando eu Aham. descobri, quer dizer, porque eu sempre fazia isso, eu escrevia, eu gosto de escrever de manhã cedo, então eu escrevia pouquinho, trabalhava 3 horas por dia, acordava, lia as notícias tal, e 1 hora depois de acordado, 8 horas da manhã e tal, eu já eu escrevia e já sabia onde eu ia parar. Quer dizer, eu parava no lugar que eu já sabia onde ia continuar. Aí Tá. saía para andar de bicicleta. Aí, quando dava essa volta de bicicleta, eu vi, a história estava dentro de mim. Aí eu vi. Enfim, os episódios foram ocorrendo nesse momento. O final, eu sabia um final, assim, né? Mas o final, do final do final, eu não sei, porque é uma série de segredos e tem um grande segredo, né? Como uma É. novela, tem esse eu fiquei tão assim surpreso que eu fiquei feliz e foi um dos dias que eu quebrei um pouco a rotina e escrevi de tarde, escrevi depois do, não de tarde, assim que eu cheguei, eu escrevi um pouquinho e depois ainda lembrei de um final, quer dizer, da cereja no final, eu ainda, enfim, porque eu trabalhei, eu fiz pesquisa, de tarde normalmente eu fazia pesquisa, né? E de manhã eu escrevi. Então eu já chegava de manhã cedo e botava o inconsciente para trabalhar, né? Deixava o inconsciente também me ajudar, assim, acordava às vezes com umas soluções interessantes. O inconsciente, quando a gente está trabalhando, é muito legal, porque ele está impregnado ali e ele te dá. E é bom botar para trabalhar, assim, relaxar Claro. então tinha isso assim. Então o processo foi muito prazeroso. Eu passei um mês assim, totalmente fora do, não saí, não alienado, mas assim, num estado legal, porque você vai se forçando e você vai melhorando. Quer dizer, não é que vai melhorando, você vai tendo mais facilidades. Você força a cabeça, você força, não sei o quê, e o cérebro te responde bem, no meu caso, né? A resposta era legal. Eu forçava, forçava, forçava. E eu tenho facilidade de escrever, eu sou jornalista, eu escrevi a vida toda. Essa era a parte, redigir para mim era a parte mais simples. O que eu sempre assim, tive um certo receio é você criar, né, quer dizer, um conteúdo que faça sentido, que tenha isso que a Bia falou, né, atratividade, que envolva, que emocione, que Emociona é, muito, é, 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 muito. E não só emociona, como também traz assim a história do nosso povo também, né? é, Vai trazendo, vai ilustrando, aí você vai mergulhando, você vai. E fora também a coisa da música, né? O é, violino como um veículo musical e a importância da música na vida de todo mundo. a Isso é que é muito Joyce bonito fez também. a Joyce fez assim. Eu recebi vários retornos, mas a Joyce ela conseguiu uma coisa muito interessante quando ela mandou, ela falou, Bruno, é um violino que expressa a história de uma cultura, quer dizer, expressa uma cultura. É. Cara, em 5 palavras, quer dizer, isso é o nirvana, né? Que é você, a economia de tudo, né? Quer dizer, a gente vive no mundo, a gente, no século, na era, a gente vai entrar na era da economia, né? De É, combustível, para poder ir mais longe, né? Quer dizer, quanto claro. mais leve a sua mochila, mais você vai caminhar, né? E a Joyce fez isso. Eu tive assim, quer dizer, não vou falar assim porque parece, né, aquela coisa. Não, mas Eu eu tenho fico ali uma feliz de ter. vaidade. Eu tive vários bons retornos, excelentes retornos, mas o da Joyce foi em 3 palavras, assim, né? Quer dizer, um menino que expressa. Acho que foi isso, né? Através de um instrumento se conta a história de uma cultura, né? Algo assim. Perfeito. Era assim, Perfeito. se E tivesse embaixo do realmente bonequinho. foi o que eu senti, assim, realmente foi. E aí, estou sentindo também agora, o que vocês acham da gente começar a ler trechos, assim, para que as pessoas que estão acompanhando também comecem a entender do que a gente está falando, sentir o gostinho um pouquinho disso. A gente separou trechos que não comprometem a leitura futura do livro, ao contrário, é para que dê a sensação, né, geral do livro. Vamos lá? O que vocês acham? Podemos? Pô, temos Bia, né? Podemos. Eu tenho aqui um trecho, né, que é sobre o violino, Uhum. e vou começar Que aqui. está logo no começo, né? É, em casa, abriu o estojo comprado dias antes, retirou o violino e contemplou por um tempo como se for uma escultura, uma obra de arte. Um desenho sinuoso que misturava curva, reta e pequenos círculos. Uma peça de rara delicadeza. Impossível reagir com indiferença a tamanha beleza, pensou.
e lembrou que, quando criança, tinha o hábito de dormir com presentes novos. Não chegaria a tanto naquele momento, mas a emoção era semelhante à que experimentara inúmeras vezes na infância, com bola de futebol e carrinhos. Mais cedo, vira uma mensagem na caixa de e-mail enviada pela professora de violino. Um texto padrão que remetia ao site dela, onde havia alguns campos. Clicou em A História do Violino. O texto informava tratar-se do menor e mais agudo dos instrumentos de sua família, da qual faziam parte a viola, o violoncelo e o contrabaixo, e o que corresponderia ao soprano da voz humana. Bruno, até aqui me dá uma curiosidade, eu não sei se você pesquisou isso, né? Mas da importância do violino na música judaica, né? Pelo menos na música judaica de tradição mais europeia, né? Mas eu sinto que ele é um instrumento extremamente presente, né? Se isso tem um motivo, ou sei lá, se você resgatou alguma informação sobre isso. Não, com certeza sim. Agora, a leitura da Bia pô, ficou ótima. Achei você melhor que o livro. Eu ia propor Essa é o uma dimensão, né, que a eu gente ia vai propor o dando. audiobook agora, para a gente Vamos fazer lá, depois. vamos Olha, lá. não, o violino é a joia do Renascimento. Ele tem tudo, né? Quer dizer, ele é contemporâneo, né? Ele é do século XVI. Ele é contemporâneo do Da Vinci, Michelangelo e tal. É quando a arte, matemática e conhecimento proto-científico se juntam, né? Então, eles conseguem produzir essa joia que vem do instrumento árabe, mas eles lapidam isso, como a inteligência estava toda reunida ali na Itália. Né? Eles tinham muito dinheiro. Normalmente, a cultura anda e a ciência onde tem muito dinheiro. Né? E eles eram muito ricos. Então, tem, de fato, quer dizer, ele surge em Cremona, tem uma pesquisa, né? Quer dizer, a cidade das famílias que criaram 3 famílias, Stradivarius é o mais é o violino mais conhecido, né? Mas tem outras famílias, Amati, Guarnieri, né? É a suprema trindade da fabricação do violino. Mas na Europa, quer dizer, quando os judeus vão ali para o norte, o instrumento se espalha pela Europa, e aquilo casa muito bem, é pequeno, você pode aprender em casa, ele tem um uso nas festas, nas celebrações, e você pode transportar ele de um lugar para o outro, assim, né? A gente brinca aqui numa orquestra, quando eu adoro ver orquestra, assim, ver bastidor. Quando termina a orquestra, o coitado violoncelista lá, ele tem que botar aquele negócio no coisa. E, normalmente, isso é uma brincadeira entre músico de orquestra. O violinista fala tchau, o flautista fala aqui tchau para vocês. Ó. Olha o que eu estou carregando aqui. Enfim. Ou seja, o violino tem essa economia, né, que você estava falando. Exatamente. E ele é um instrumento errante como o povo judaico, né? Quer dizer, você vai, o Você judeu ficava leva. circulando pela Europa, né? Quer dizer, ele não se fixou antes, até a criação do Estado de Israel, ele não tinha né, uma pátria, né? Ele era um povo errante, assim como os ciganos também. É curioso que, se você for olhar, os ciganos também é um povo nômade, errante, e eles têm o violino, é o principal instrumento da música cigana. O violão Interessante. também. E o judeu juntou com a cultura judaica, com o acordeon e o clarinete, também são instrumentos fáceis de levar, extremamente sonoros, e criou a música Klemer, que é só improviso. Né? Você tem um tema, sai do tema e volta para o tema, que é a essência do jazz, né? Quer dizer, o jazz. Mas Muito é isso bom. que você falou, quer dizer, ele tem toda a expressividade, né? Quer dizer, é um instrumento que, se você ouvir, dependendo do que você vai ouvir, a gente chora, ele vai para a alma, né? Quer dizer, ele fala. É muito Direto. legal. Direto, né? Toca profundamente. Eu vou, então, propor continuar a leitura, agora sobre uma parte que fala do Holocausto propriamente, né? Da surpresa, talvez, do personagem, quando ele se debruça um pouco mais a respeito desse momento histórico, ele desconhecia. E vamos lá.
Nos dias que se seguiram, Carlos usou tempo livre na busca de informações sobre o nazismo, a guerra, o Holocausto e o papel do Brasil nesse contexto. Sem qualquer ordem, foi juntando em e-mails trechos de textos, endereços de sites, indicações de livros, de filmes, de documentários e até de teses acadêmicas que encontrava pelo caminho. Era muito material, mais do que supunha encontrar. Dera-se conta de sua ignorância. Mesmo não sendo judeu, achou que deveria saber mais sobre o que ocorrera na Europa há menos de 100 anos. Era natural não conhecer quase nada da Inquisição, assunto fora da agenda do planeta há 300 anos. Mas o nazismo e o Holocausto se mantinham vivos e presentes, a ponto de se ver ele próprio diante de possíveis vestígios desse passado ainda tão recente. Entendeu o sentido da produção contínua de filmes, livros, peças sobre o tema. A lembrança era a resposta a tudo aquilo. Gostava de cinema, assistia O Pianista, do Polanski, A Lista de Schindler e muitos outros. O Holocausto, concluiu, não foi uma tentativa de extinguir os judeus, mas a raça humana. Aqui, Bruno, eu me lembrei de uma frase que li há pouquíssimo tempo atrás, que eu vou dizer aqui para vocês, porque realmente me fiz essa conexão com o que ele sentiu, o personagem, né? A frase diz o seguinte: o brasileiro não precisa ser estudado, o brasileiro precisa estudar. Então, eu acho que a respeito do nazismo e de tudo isso que muitos ainda desconhecem, falta justamente educação para isso, né? Falta estudo, falta entender o que aconteceu há não muito tempo atrás, para isso não se repetir. E eu acho que é a surpresa que o personagem sente, o assombro que ele sente. Estava tão perto dele e ele não tinha muito conhecimento, aquilo aparece para ele, né? E ele começa a se interessar e a entender e a se envolver com aquilo. Então, eu acho isso tão atual, tão do nosso momento, né? Quando se fala, quando se brinca, né? Que o brasileiro é muito criativo e precisa ser estudado. De uma certa forma, mas eu acho que mais que tudo, a gente precisa estudar e saber, né, o que se passa não tão longe da gente, né? Esse é o momento assim, que o livro fala, esse trecho que você leu, o livro fala muito com o presente, né? A gente, quando vê... eu, às vezes, escrevo algumas coisas e distribuo para os amigos, publico na internet, que a gente está vendo, nesse momento, uma demonstração grande de ausência de razão, né? Quer dizer, quando o sujeito não há nenhuma, eu não queria entrar no campo político, mas não há nada que mostre que essa eleição houve fraude, que foi absolutamente legal, a OEA, o mundo inteiro olhou, foi ilícito, quer dizer, e há movimentos hoje pelo Brasil inteiro, não só dos caminhoneiros, mas de todo domingo e tal, de hordas de seres humanos questionando o inquestionável, quer dizer, então você vê o seguinte, quer dizer, você tem em primeiro lugar o fanatismo e o radicalismo é filho do fanatismo, é o filho mais velho, é o primeiro filho. E o radical, ele age com violência, né? Quer dizer, então eu acho que há uma perda de razão grande, quer dizer, eu acho que o grande desafio hoje, assim, olhando o Brasil, olhando o mundo e olhando o Holocausto, quer dizer, como é que você... Eu não acho que é uma questão política e não acho que é uma questão de polícia, né? Eu acho, claro, é uma educação de educação, mas eu acho que a psiquiatria tem que dar conta disso de alguma maneira também, entendeu? Tem até o meme, né? Intervenção psiquiátrica já. Eu acho que a gente não precisa chegar tanto. Mas eu acho que a Alemanha produziu, quer dizer, houve um processo de desnazificação na Alemanha. Foi um processo interessante, que levou 5, 6 anos, como é que eles fizeram.
E como é que a parte emocional disso, né? Quer dizer, como é que você não é desfanatiza, é como é que você traz essas hordas de brasileiros, de poloneses, de alemães naquela época, hoje você vê surgirem movimentos semelhantes aqui, até nos Estados Unidos, que é um país onde a educação é de muita qualidade, como é que você traz essas pessoas à razão? Porque elas estão sofrendo muito. Quer dizer, amanhã o alemão olha para trás com uma vergonha que eu fui capaz de fazer isso, eu fiz isso é inacreditável. Enfim, como eu acho que essas pessoas e muita gente ali, quer dizer, se expõem de uma maneira muito estranha. Eu acho que as pessoas precisam de acolhimento. Quando eu vejo uma grande atriz no meio da multidão, assim, proferindo um conjunto de insensatez, assim, eu acho o seguinte, olha, ela está precisando de acolhimento, ela está precisando de ser abraçada e trazida à realidade, não sei como, pela família, pelos amigos, entendeu? Quer dizer, como é que a gente traz essas pessoas para pensarem junto com a gente, porque a gente sabe pensar, gente que tem uma disposição muito grande, em vez de rezar para pneu, vamos aprender as coisas, né? Mas eu acho isso aí que você falou, eu concordo 100%. Quer dizer, eu acho que a gente precisa conhecer ali e olhar, pelo menos. Eu acho que na hora que eu tenho um amigo que é psicanalista, doutor José Daim, e ele diz, na hora que a pessoa está fabulando, eu sou Napoleão, deixa ela falar, está querendo dizer alguma coisa. Não é a hora que você não é Napoleão, não. Mas tem uma abordagem para isso, né? Quer dizer, a pessoa, quando ela conseguiu dizer Napoleão, ela diz o seguinte, olha, eu não estou bem. Então, se você falar você não é Napoleão, você não é assim. Se fosse assim, você tratava problemas com, né, igual a feiticeira, né? Fazia aquele negócio lá que a Bia deve saber fazer. A Bia já fez uma bruxa linda no teatro. Mas eu acho isso aí. A gente está com um dilema, quer dizer, que é muito presente isso que o livro traz para a gente. Bia, vou pedir para você seguir e a gente depois continue até deixa a música para mais tarde. Tá. Sobre a música e os judeus. Tem um travessão aqui. Mas a relação dos judeus com a música em geral, com o violino mais especificamente, não tem a ver com esse universo em que Davi se destacou? Aí tem a resposta. A música não era exclusividade do reino de Davi. Na Grécia, no Egito e em outros povos da antiguidade, a música já tinha o seu papel definido, disse ela. É a professora, né? Uhum. O que talvez diferencie os judeus, e isso é mera especulação minha, é que desde aquela época até hoje, eles usam a música para se dirigir a Deus. A leitura dos 5 livros da Torá, o Pentateuco, é uma cantarolada. A maior parte das orações é cantada. É claro que isso mudou com o tempo, as melodias de muitas das rezas foram alteradas, reescritas, há ritos diferentes, o dos judeus do Oriente, os sefaraditas, e os do leste da Europa, os askenazes, mas em comum em tudo isso, desde o princípio do monoteísmo judaico, há a associação da reza ao canto. O gospel também não é assim? Exatamente. E a razão me parece a mesma. Eles não sabiam ler, e a maneira de aprender as passagens bíblicas era através de canções, ouvindo e repetindo nas plantações de algodão e nos templos. Uma didática tão intuitiva quanto genial. Aí tem mais um trecho aqui, né? Mas aí, eu acho que agora, Bruno, a gente podia ouvir um pouquinho daquele trecho que você separou. Boa. Posso pedir para o Claro. Felipe colocar? Com muito prazer. Felipe está nos ouvindo? Está.
Não sei se quem está nos ouvindo reconhece de que filme é esse tema. É um espetáculo, né? Que beleza. Demais. Foi. Espetáculo, maestro Dudamel com Isaac Pelman, que é um dos grandes violinistas da atualidade. Isso é emocionante, né? Aonde a gente ouve, a gente... E a Bia canta muito bem. É um tema simples, né? Quer dizer, eles pegam a essência quer dizer, são é lá, quer dizer, são intervalos. Agora o cara constrói com uma maestria e fala muito com o filme, não é isso, Joyce? Muito. Bom, a gente ainda não falou o nome do filme, é A Lista de Schindler. Um Clássico. filme que me parece obrigatório para quem quer aprender um pouco também sobre o que aconteceu, de um ponto de vista muito original, na minha opinião, né? Do ponto de vista de alguém que se preocupou em fazer, em salvar parte, né, daqueles que estavam ali próximos a ele, né? Então, é muito bonito, eu acho que é um filme de amor, eu diria, até mais do que de guerra, né? Assim, sobre a guerra. É muito, muito, muito lindo. E eu me lembro, falei com o Bruno, Bia, que quando eu assisti lá atrás, quando foi lançado, eu fui sozinha numa sessão de tarde, assim, entrei no cinema à tarde. Eu lembro de ter saído e ter ficado muda, sabe? Muda, assim, 24 horas muda, não conseguia falar uma palavra. Acho que foi um filme que me fez viver essa experiência que eu não tinha tido antes, assim, de nenhuma palavra teria valor. E nenhuma palavra poderia expressar o que eu estava sentindo, assim, nada, nada. Assim. Foi um fenômeno para mim. Então, quando eu escuto, também me remete ao filme outra vez e toda essa emoção, assim, né? Toda essa força, assim, que tem essa obra. É uma obra de arte mesmo. Ficou a trilha, eu acho que é a trilha né, dessa história toda. Assim, ele transcendeu ao filme, né, essa música. O Isaac Pelman fala que quando ele vai, às vezes ele vai tocar, estuda umas coisas difíceis, Paganini, vai tocar Mozart, vai tocar.
Beethoven, que tem coisas lindas para violino, e as pessoas falam, pô, você não tocou o tema da lista de virou, e ele, com Bom, muito respeito, assim, então virou, assim, está muito associado, e ele toca com uma expressão, quer dizer, com uma expressividade, com sentimento. Ele fala que ele fez questão de gravar o Spielberg, chegou para o John Williams, para o maestro, e falou assim, eu queria um grande maestro para fazer a trilha, né, o tema do filme que eu estou escrevendo. Aí o Johnny falou, estão todos mortos, grande maestro, então a gente sobrou para você. Dane yourself, se vira. Mas, enfim, o Johnny ganhou lá milhões, já tinha feito o Violinista no Telhado e tal, e o próprio Pellman, ele perguntou, como é que você conseguiu fazer isso? Ele disse, é genial. Então, ele falou, eu fui ouvindo, comecei no filme, no Schindler, respondeu também com muita simplicidade. Mas é um momento espetacular dessa história. E curioso, fala só abrir um parênteses pequenininho para falar desse filme. Eu vi um documentário sobre esse filme e o Spielberg lembra exatamente, quer dizer, ele só tem luz no final. O filme é todo a meia luz, ele é todo com uma luz muito baixinha, né? Você só vê assim o contorno, aquela cena inicial do ator que faz o Oscar Schindler fumando e com aquela fumaça, ele é todo na penumbra. No finalzinho, é que quando eles saem do campo, eles são libertados, termina a guerra, ele joga a luz, ele aumenta, né? Quer dizer, a intensidade. E eu tentei, assim, quer dizer, sem nenhuma pretensão, eu tentei modestamente fazer um livro com luz baixa e com uma música baixa. O que o Schindler conseguiu ali foi genial, ele convergiu tudo, ele colocou tudo, a música, a luz, a interpretação, as pausas, é um negócio genial, um negócio genial, né? E eu, assim, e foi curioso também, quer dizer, só mais um detalhezinho, uma informação sobre esse filme, que ele era mal visto, o Spielberg, pela Academia de Cinema, porque ele fazia o filme infantil, ele fazia, né? Eles são geniais, todos eles, claro. o ET, Vai aquelas ter. coisas, o Tubarão, ele era um mega formador de plateia, né? De que levava a criança para o cinema. Aí quando ele estava lançando esse filme, quando ele estava terminando, quando ele começou a filmar esse filme, ele estava terminando o Parque do Dinossauro. Ele nunca tinha ganho o Oscar. E juntou tudo. Ele terceirizou o Parque do Dinossauro, deixou para o Jorge Lucas, que era parceiro, amigo, sócio, e só se dedicou a esse filme, abraçou esse filme como se fosse a obra da vida dele. E estava maduro para fazer esse filme, né? E ele ganhou tantos Oscars, assim, todos os Oscars possíveis, porque juntaram os dois, juntou os efeitos especiais lá do Parque Dinossauro, ele ganhou também muita coisa, e ganhou todos os Oscars possíveis. Então ele ganhou de dois. Sei lá, um sujeito que nunca tinha ganho, essa é a cara do Spielberg, né? Ganhou todos, assim, e o mundo celebrou esse filme, é um filme muito legal, que a gente está conversando hoje, estamos lembrando. Claro. Bia, vamos lá? Vamos. Próximo trecho. Eu lembro de uma cena, só um parênteses, uma cena no final que o Schindler diz: mas eu podia ter salvado mais pessoas. Aquilo é de uma... Porque ele já tinha salvado tanta gente, né? E ele ainda diz: eu poderia ter salvado mais alguém. E ele chora por essas pessoas que ele não salvou, né? Ai, é muito, muito... Muito forte, né? É um filme que fala da não conivência, né? Não, e da bondade humana, né? Em contraste com a maldade humana. É muito, muito incrível. E esse livro do Bruno, ele remete muito a essa memória também do nosso povo, né? Do que, enfim, não vou entrar em muitos detalhes para não revelar, mas quem quiser, leia o livro e vai se surpreender. Bom, aqui é sobre o silêncio dos sobreviventes. A maioria, eu diria que perto de 100%, não conta sobre o que viveu. Nem aos próprios filhos falam de como foi sair vivo de um campo de extermínio ou de um esconderijo por anos a fio. Muitos não suportaram a dor. Achei um texto do pesquisador Edward Westermann que diz o seguinte: o maior massacre de prisioneiros em campo de concentração foi em 3 de novembro de 1943, em Majdanek, na Polônia.
Os soldados alemães atiraram em 18.000 homens, mulheres e crianças. Durante as execuções, os alto-falantes do campo tocavam valsas vienenses, tangos e marchas militares. Em setembro de 1941, um grupo de policiais alemães preparou-se para executar 400 homens, mulheres e crianças perto da cidade ucraniana de Kutnau. Havia uma banda tocando enquanto os judeus marchavam para a morte. Eu me deparei com isso muitas vezes durante a minha pesquisa. Assassinatos em massa descritos como carnavais ou evocando uma atmosfera de casamento. As lembranças desses atos hediondos como parte de algum tipo de celebração macabra também apareceram durante outros genocídios na história. Aí aqui tem mais um trecho também, que é música e sadismo, né? Os prisioneiros organizavam clandestinamente corais e quartetos de cordas em Dachau. Isso servia para estreitar os laços entre os presos. Havia prisioneiros que escreviam canções sobre o sofrimento. O historiador Milan Kuna documentou a existência de 3 conjuntos naquele campo. Uma orquestra de músicos tchecos com autorização das SS, uma banda de sopro uniformizada e uma outra regida pelo prisioneiro von Herck, com músicos profissionais. Ele quis pedir outro café, mas preferiu não interrompê-la. Ainda assim, comentou, era mais do que a banalização da morte. Havia nisso uma celebração da morte, sadismo puro. A música era a trilha sonora dos atos de extermínio. Acompanhava assassinatos e estupros, uma justaposição bizarra, e seu uso na celebração da morte revela o lado mais sombrio da mente dos assassinos. Eles tinham, sim, pelos relatos, prazer e alegria em matar. Uma prisioneira conta que, enquanto era torturada, ouvia o tilintar de copos e uma canção de Schumann. O coronel Walter Blume, comandante das Einsatzgruppen, eu não sei pronunciar, Einsatzgruppen, o esquadrão da morte da SS, era conhecido por reunir seus homens após um dia de assassinato para cantar à noite ao redor de uma fogueira. Isso para mim foi uma revelação. Eu não sabia, assim, antes de ler seu livro. Eu não tinha essa ciência de que existia uma trilha sonora, sabe? Assim, nos campos. Tem alguns filmes que mostram cenas assim, acho que o Menino do Pijama também, listrado, tem uns que mostra essa parte tão... Eles obrigavam as pessoas a tocar, eles não tinham nem comida, né? Eles não comiam, eles estavam fiapos, mas eles tocavam. Em Auschwitz existia, isso está no livro. O livro é tudo real, quer dizer, só os personagens que não são reais, mas são absolutamente verossímeis, né? Quer dizer, eu tenho um amigo, meu querido amigo Dácio Malta, jornalista, que ele falou assim para mim: olha, foi a melhor matéria que eu já li sua. Porque tem muita informação, né? Tem uma pesquisa robusta, né? Tinha uma orquestra feminina em Auschwitz, e essa história é contada por Fania Fenelon, é a pessoa, ela sobreviveu, enfim, ela foi presa, francesa, era da resistência francesa, foi presa, e essa orquestra era regida pela Alma Rosé, que era sobrinha ou prima do Mahler. A história dela virou um filme, A Amarga Sinfonia de Auschwitz, com a Vanessa Redgrave no papel principal. É um filme que se encontra por aí. Mas é um absurdo, né? Quer dizer, a mais sublime criação humana, para mim, a música é uma linguagem que o planeta fala, né? Tanto que no filme, voltando ao Spielberg, quando o primeiro contato com o ET, né? com alguém que vem do... é a música, tarariraria, aí ele responde. Porque você falar inglês, francês, né? Tudo bem, o inglês é uma língua cada vez mais universal, mas a música, o mundo inteiro fala, né?
Então, Tarararará, né? ele começa a usar lá e mistura com esse cenário, aquilo. Então, quer dizer, o planeta fala música, né? O ser humano fala música, né? E então é você se apropriar de uma linguagem, enfim, que toca o coração, né? Quer dizer, a música ela pode ser traduzida, você pode achar uma música romântica, você pode achar que ela não é uma música mais dramática, enfim, a leitura é muito subjetiva, né? A música tem uma carga de subjetiva. E você usar, quer dizer, é usada em celebrações, em todos os momentos, né? Você usar ela como trilha sonora para extermínio, quer dizer, para qualquer coisa que não seja a essência da música, né? Enfim, eu acho que para mim o melhor exemplo de música são os passarinhos, né? Eles fazem uma música linda, eles cantam, eles celebram quando o dia nasce, né? E jamais eles vão. Enfim, então quando eu ouço passarinho assim, é minha primeira memória musical, assim, é a minha primeira associação com música são os passarinhos. Então, eu acho o seguinte, a natureza ofereceu isso para a gente tem isso, enfim, foi usado dessa forma. Então, é bom que se saiba que já se... Quer dizer, houve esse requinte de banalização, o sujeito matava 30 mil e ouvi Schumann de noite, ouvi Schubert, sei lá, é um absurdo. É uma cisão, né, total, né, do ser humano cindido, né, me parece. Schumann. Bia, eu vou fazer uma alteração aqui no nosso roteiro e Sim. vou, até para a gente respirar um pouco também, um outro ar, que parte do livro também conta um pouco de outra faceta muito forte da nossa cultura, que é o humor, né? O famoso humor judaico, assim, né? O tão falado humor judaico. Então, eu vou ler um trechinho agora que remete a isso. Costumo repetir que a grande contribuição da cultura judaica para a civilização é o humor, a capacidade de não nos levarmos tão a sério. Não somos heróis e falamos de nossas imperfeições. O senso crítico vale para tudo e para nós também. Gosto do tema e leio sobre isso. É a tal história. O Marx de verdade para os judeus foi o Groucho Marx. Carlos conhecia pouco do tema, mas gostava do humor de Woody Allen e achava que o cineasta, mais nova-iorquino do que americano, era a síntese do humor judaico. Ágil nas respostas, surpreendente, irônico, satírico e, acima de tudo, autodepreciativo. O humor é uma defesa. Os judeus ficaram 2000 anos sem endereço fixo. Na maioria dos países da Europa onde viviam, havia opressão, e o humor funcionava também como uma válvula de escape, uma catarse. O escritor Saul Bellow dizia que as pessoas oprimidas tendem a ser espirituosas. O humor judaico servia também à autocrítica da comunidade e à defesa de pobres contra ricos ou contra o poder de um modo geral. Zombava-se de líderes da comunidade, de rabinos e etc. Carlos ficou surpreso diante da versatilidade do conhecimento de seu interlocutor. Era um empresário bem-sucedido, conhecia a religião e também a sua própria cultura judaica. Não é regra, mas é difícil encontrar um ambiente judaico sério, sem piada, ele disse. Meu pai foi um bom contador de piadas, e a piada tem um efeito didático também. Tem muita sabedoria nisso. Agora entendo porque há tantos comediantes judeus. É o que mais tem. A revista Time publicou uma reportagem estimando que 80% dos comediantes americanos eram ou são judeus. Bette Midler, Jerry Lewis, Mel Brooks, Woody Allen. É uma lista imensa. Bruno, você é um cara engraçado, quero te dizer isso, tá? Mas é o humor carioca, assim, quer dizer, o humor eu acho que é uma ferramenta, vocês sabem, enfim, vocês trabalham com interpretação, né, com texto, a coisa, é muito difícil fazer humor, né, interpretar, o Jô Soares falava isso, assim, fazer rir é mais difícil que fazer chorar o tempo da comédia, vocês conhecem isso bem. Mas é uma defesa, assim, o humor crítico carrega uma carga demolidora, né?
Tem o Freud que estudou isso, quer dizer, o humor ele é uma arma assim, importantíssima, assim, mas ele é a admissão, o reconhecimento da falibilidade, da imperfeição. A tragédia é a busca da perfeição, a levada ao extremo e a consciência de que aquilo é inalcançável, né? Então, a tragédia, humor são. Então, eu acho isso interessante. Quer dizer, o carioca tem muito isso. O carioca dificilmente erra a piada. Assim, né? Você fala piada de mau gosto, o carioca sabe usar direitinho a piada para se proteger, como arma, quer dizer, e o brasileiro de maneira geral, quer dizer, o que a gente está vendo agora na internet é uma multiplicação disso, agora a piada é imediata, né? Você vê esse sujeito agarrando um caminhão, quer dizer, isso é engraçado, assim, quer dizer, tem uma Claro. dose, é tragicômico, né? Quer dizer, porque isso é a marca desse fim, desse momento que a gente está vivendo, que é impossível deter o caminhão, né? Se abraçar isso, quer dizer, eu acho que é uma metáfora muito boa. E uma senhora, uma deputada correndo atrás, no meio da rua, um negócio totalmente absurdo, né? A mulher lá sai no restaurante. Então, mas essa cena é muito interessante. Já fizeram ele viajando pelo mundo inteiro, quer dizer, ridicularizaram. Eu acho que foi o argumento mais forte contra esse argumento, Esse movimento. esse movimento das estradas. Tem lá o sujeito marchando igual soldado, tem o outro lá, né? Mas esse caminhão já levaram ele para Roma, para a Lua, já levaram ele para todos os lugares. Assim, eu continuo, eu ainda rio quando recebo, assim, quer dizer, que é a força da piada, né? Quer dizer, a piada é demolidora, né? É. Então, ela bem usada, bem empregada, eu acho isso uma arte, né? Eu adoro, assim, quer dizer, eu não sei contar piada, não, mas eu gosto de eu olhar o mundo pela lente do humor, assim, sabe? Quer dizer, ver com, assim, né? Com cuidado para não cair no escracho também, né? Claro, claro. Mas eu acho que eu concordo, assim, pela minha experiência, que o humor está muito presente, assim, na vida, na família, na escola, nessas entrelinhas, assim. Acho que isso nem sempre isso é sinal, isso às vezes é muito mais sinal de defesa e crítica do que de alegria propriamente, né? Nem sempre o humor é alegria, muitas vezes não, mas esse humor acho muito um traço assim muito forte Agora, também meu. vocês duas são. Eu queria perguntar para vocês duas. Quer dizer, eu acho que o Brasil produz de melhor, além da música, assim, a música brasileira realmente é um negócio especial, né? A quantidade de músicas, o que se faz aqui, porque independe de governo, depende de Estado. Mas, assim, o que me espanta são gerações e gerações de grandes humoristas que o Brasil continua produzindo, né? Assim, a gente pode falar aqui, aí você vê o Adnet, eu falei, meu Deus, ele está para o humor como, sei lá, como, não sei, como Paulinho da Vela. Aí depois você vê, tudo, e vem o pessoal vem do stand-up. Como é que o Brasil produz assim? Quer dizer, isso é uma tradição, vem Chico Anísio, vem lá atrás, Renato Aragão, mas assim, como é que o Brasil produziu? De onde é que surge? De tanta coisa. Eles fazem, o texto é muito bom. Né? Quer dizer, por que o Brasil produz? Eu acho que é o maior produtor de hoje. Não são os Estados Unidos, acho que é o Brasil. Esses caras são geniais, né? Poxa, eu não É uma sei. incógnita, né? Porque tem a coisa também do deboche consigo próprio, com as situações, né? O humor se faz muito com um deboche, assim. Você sacaneia as pessoas, né? Então, é talento. Eu acho que talento puro, né? O Jô Soares já mostrava isso naqueles programas antológicos dele. Eu me lembro que eu ficava imitando. Tinha a comunicóloga da POC, eu sou Tânia, com TH, sou comunicóloga, eu queria saber a importância da azeitona na empadinha de camarão. Quer dizer, uma coisa, né? Umas coisas assim bobas que no final você acha graça. O Paulo Gustavo, ele debochava de tudo. Debochava dele, debochava da mãe. O Adnet também. O Adnet, eu conheci criancinha, né? Ele sempre foi engraçado, desde pequenininho. O pai dele, o Chico Adnet, foi diretor musical de um trabalho que eu fiz, é gênio também. Mas, assim, são os costumes, né? É você observar os costumes e sair brincando. É impressionante, a gente está bem servido, né,
de humorista pelos próximos 30 anos, né? Quer dizer, Estamos. e vão se renovando, se renovando. E a qualidade do texto, né? Quer dizer, é impressionante. Eu acho que todos eles fizeram uma escola também de stand-up, que o Woody Allen fala que dá muito traquejo, é você sozinho ali, tendo que Cante. improvisar, né? É, é. Assim, eu queria, voltando aqui para o nosso tema mais específico, e pensando que a gente já está caminhando para o final, Bia, vamos lá vamos falar um pouquinho voltar um pouquinho em relação à música, porque o Bruno, ele cita um maestro, né, Francesco Lottoro, né, Sim. Bruno, você fez parte também da sua pesquisa, né? Que também achei super interessante, super forte. É o maestro italiano de origem judaica que sai pelo mundo recolhendo músicas, né? Criadas, muitas com sentido, assim, muitas com humor, criadas pelos judeus no campo, ou pelos não-judeus também, mas assim, e algumas com defesa. Tinha umas que teve uma, eu acho que foi da Hal, que ela tinha as iniciais e uma pista do nome de cada pessoa nos estribilhos que estavam sumidas, né? Quer dizer, que foi uma maneira deles se lembrarem e assim, olha, a gente, porque eles não tinham nada e tal, escreveram em papel higiênico. É um trabalho assim surpreendente, muito interessante, e ele escreve, ele entrevista, ele lembra, as pessoas cantam e depois ele transforma. Ele já conseguiu recuperar 7.000 músicas. Uau! É incrível. É muita música, gente. Não é pouca coisa, não. É. Aqui fala, né? Você quer que eu leia aqui esse trecho? Li alguma coisa, ouvi em algum filme, não lembro, que os próprios presos tocavam enquanto os demais eram levados para as câmaras de gás, disse Carlos. É verdade. Também tocavam na porta dos campos para presos recém-chegados. Eram obrigados a se apresentar famintos e esfarrapados para os oficiais da SS. Presos com habilidades tinham, neste sentido, algum valor para os carrascos, mas tocavam e cantavam para eles próprios também. Há um belíssimo trabalho feito pelo maestro italiano Francesco Lottoro. Ele viaja pelo mundo há mais de 30 anos em busca de composições escritas nos campos, em sacos de carvão, embalagens de comidas, papel higiênico, etc. Já recuperou mais de 5.000 delas. As pesquisas sobre música nos campos são relativamente recentes. Isso eu achei incrível de saber também, né, Bruno? Porque se por um lado tinha essa trilha sonora macabra, né, tinha um outro lado da música que era essa produção para estar vivo, né, dos próprios sobreviventes, né? Então tem esse contraponto aí que eu achei super bonito de saber também e de estar presente no livro. É exatamente isso, porque a memória musical, né? Quer dizer, você não tinha como escrever, como guardar papel, você não tinha nada, você não tinha absolutamente nada, não tinha nem comida. Então, era uma maneira de lembrar. Você criava, era uma defesa, assim, né? Era a última coisa que aquelas pessoas tinham, elas podiam criar alguma coisa e guardar na cabeça, e contava a sua história, enfim, é um trabalho muito bonito de resgate, e viagem, continua viajando pelo mundo, E muito bacana. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, que você explicasse um pouquinho desse projeto dos Violinos da Esperança. Ele está no livro, ele faz parte, é muito interessante. Eu li uma matéria em 2015, né? Enfim, Israel, os músicos judeus, a joia da coroa no mundo da arte, na guerra, eu acho que ainda hoje, da alemã, é a Filarmônica, né, de Berlim, a grande orquestra, espetacular. Ela era regida, na época da guerra, pelo von Karajan. E a orquestra era um sindicato, os músicos que mantinham aquilo, estava quebrada, né? E o Goebbels, o Goering e o Hitler resolvem encampar a orquestra, e houve uma disputa muito grande com o maestro, que era o maestro
Furtwängler, grande maestro, que eles não queriam músicos judeus mais na orquestra, eles não queremos mais. E o Furtwängler peitou, era um grande maestro, ele era afiliado ao Partido Comunista, ao Partido Nazista, mas ele não era um nazista. Ele estava mais preocupado, quer dizer, existe um grande julgamento sobre o trabalho do Furtwängler inconcluso, assim, não tem conclusão. Tem gente que diz uma coisa, tem gente que outra, eu respeito, eu não tenho também. Mas ele diz que ele não era antissemita, mas ele não era antissemita, e ele diz que ele protegia os judeus. Ele protegia os judeus, entendeu? Porque ele queria uma grande orquestra, e os judeus eram bons músicos. Ele não protegia os judeus pelo fato da questão humana, de um lado, não, ele sonhava com a grande orquestra e ele precisava. Então, os músicos, os próprios músicos, tinham músicos nazistas na orquestra, não queriam também os músicos judeus, e eles saíram em 35, em 34, 35, e muitos foram para fundar, quer dizer, foram participar da Filarmônica da Orquestra da Palestina. Quer dizer, Israel já tinha, 15 anos antes de ser fundada, a fundação já tinha uma orquestra, né? E foram muito bons músicos, assim, quer dizer, para aquele lugar. Quando termina a guerra, aqueles músicos que vieram da Alemanha, muitos outros, e eles ficam com aqueles violinos e ficaram com ódio do instrumento, era um instrumento alemão. Chegavam para o luthier, Moishe Amstein e chegaram para esse luthier e disseram o seguinte: olha, eu vendo por qualquer preço, eu não quero olhar para isso. E se você não quiser, eu vou jogar fora. Eu não quero mais tocar nisso, está me fazendo mal, não sei o quê. Aquilo trazia toda a memória afetiva daquele mundo que não existia mais. E ele falou: não, me dá. E ele entendeu que aquilo tinha muita importância. Então, ele não só comprou aqueles violinos, como, desde então, ele, depois do filho dele, saíram pelo mundo comprando, buscando instrumentos incomodados para recuperar e voltar a falar, a tocar, a cantar, né? Quer dizer, ele tem o filho dele, Amnon, tem Weinstein, e tem uma frase muito bonita: eu não recupero violinos, eu recupero histórias. Esses violinos são lápides, né? Quer dizer, eu não estou recuperando o instrumento, é muito mais do que isso, né? E ele promove, quer dizer, é só ele sozinho, tem um apoio aqui e ali, e ele sai pelo mundo, tem grandes músicos, assim, já tocaram esses violinos, orquestras, né? Então, é muito bonito, é o sentido, o violino não tem sentido quebrado, e esses violinos contam uma história especial, né? Então, é um trabalho muito bonito, ele mora em Tel Aviv, as pessoas entram lá no ateliê dele, ele está lá trabalhando, e ele é daquele jeito: o que você está fazendo aí? Você está olhando o quê? O que você quer? Aí chega o jornalista e fala: você deve ser fulano, e tal, não sei o quê, e responde, assim, é uma figura muito espontânea, acho que faz um trabalho magnífico, né? Que a função do instrumento é falar, é tocar, né? E aí, para a gente terminar essa rodada aqui dos trechos do livro, sem dar spoiler, eu vou ler um trechinho que fala sobre os violinos da esperança também. A ideia de o violino soar um dia no Brasil não lhe saíra da cabeça. Foi dormir e acordou pensando nisso. Seria uma emoção reunir o instrumento a outros violinos que tiveram destinos semelhantes e, da mesma forma, renasceram para contar suas histórias. Carlos lembrou de uma frase de Amnon Weinstein, dita provavelmente depois da apresentação dos violinos da esperança em Auschwitz. Os nazistas não queriam nos destruir, mas também toda a cultura judaica. Agora estamos aqui. A cultura está viva. Por um momento, passou-lhe pela cabeça um concerto dos violinos da esperança, com músicas compostas nos campos de concentração e resgatadas pelo maestro Francesco Lotoro. Imaginou que alguém já devia ter pensado nisso. Não tinha ingenuidade de achar que, se viesse a ocorrer tal apresentação, seria no Rio de Janeiro, mas assistiria, onde fosse. Viajaria a qualquer lugar para ver um instrumento que recuperou, soando entre os violinos da esperança. Seria um desfecho de sonhos, pensou. Abriu o estojo, olhou o instrumento e se perguntou se o reconheceria de longe, entre outros violinos.
não sabia bem se havia se afeiçoado ao violino ou à história do instrumento, mas se emocionou pela primeira vez diante dele. Era um sentimento curioso, uma mistura de alegria pelo destino que o instrumento teria e de saudade do objeto em si, que movimentara sua vida e lhe proporcionara uma jornada de surpresas e emoções. Essa parte eu também emocionei. Isso é a metáfora do filme, né? Será que eu vou reconhecê-lo? Será que eu vou, né? Será que eu vou reencontrá-lo? O que eu fiz? Ele não tinha, ele tomando um pouco do pé onde é que ele terminou a história, quer dizer, onde é que ele caminhou, por onde ele caminhou, não terminou a história aí. E, Bruno, você falou do filme, você já está pensando que o livro vai virar filme? Já tem gente conversando, eu fiquei em peça de teatro, puxa, imagina, com vocês, a gente já tinha pensado, eu fui contactado por uns amigos que leram e, enfim, gostaram, e já começamos a conversar. Eu acho que faz sentido, eu até brinquei, eu sou jornalista, eu cometi o erro primário de... É a pior coisa para o jornalista, assim, não põe isso não, não põe aquilo não, você fica patrulhando o trabalho. Você não quer que saia? Não fala. Aí eu falei para o jornalista, ele falou assim, eu falei assim, puxa, tem uma chance grande aí de virar filme em breve, e eu gostaria que o Spielberg dirigisse. Aí saiu na matéria, ele já pensa que o filme... Aí, a sorte que estava na internet lá, que não saiu no impresso, deu para corrigir no impresso na internet. Eu falei, deixa eu ficar assim mesmo. Né? Que ótimo, eu não sabia dessa. Eu sou editor de livros e tal, e a gente pensa, assim, quer dizer, seriamente, quando a gente faz um livro hoje, a gente pensa no livro como um hub, palavra da moda, né? Mas o lugar do livro papel é na estante. O lugar, mas assim, o conteúdo ele pode ser filme, ele pode ser e-book, ele pode ser ciclo de palestra, ele pode ser live, como a gente está fazendo aqui com muita alegria, ele pode, enfim, ele pode gerar uma série de outros produtos, né? E audiobook e tal. Então, a gente sempre tem esse olhar. Por acaso, eu fui provocado, quer dizer, eu não busquei, mas fiquei feliz. E eu tenho vontade de lançar, tenho a pretensão de Israel, porque em hebraico, e nos Estados Unidos também, em inglês, que não é tão difícil hoje. Você tem recursos, assim, meios para fazer isso é acessível, né? Claro, vida longa. Eu, quando li, particularmente, te falei, para mim, me remeteu ao cinema total. Parte do livro se passa em Copacabana, bairro da nossa infância, e essa conexão. E é bem imagético, assim, as ruas e os lugares por onde você, sabe, nos conduz, enfim. Vida longa no cinema, no teatro, no e-book, todos os lugares. Que bom, assim, quando é você uma conta história linda, que merece as pessoas terem acesso a essa história. Realmente, não só como leitura, mas como audiovisual, né? Até podcast também, audiobook. Uma infinidade de coisas, não é, Bruno? Mas é isso, mas eu fico muito feliz com esse retorno, assim, porque é o melhor retorno de quem escreve, que se propõe a contar uma história. Não tem um retorno pecuniário, assim. Tem isso, olha, puxa, essa história, eu dediquei 2 dias para ler o livro, eu refleti, eu topei, vocês aceitaram com tanta alegria, né? Prontamente, a Joyce ainda me provocou, falou assim, poxa, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado e tal. A Joyce queria que eu tocasse piano. Em homenagem a Joyce, eu não vou tocar piano. Mas, assim, como eu queria deixar, e a Bia também, eu queria deixar, quer dizer, isso está errado, mas virou a verdade, assim, deixar legado, né? Porque legar já é deixar. Então, deixar legado é deixar 2 vezes, né? Sonhou um mundo melhor e legou este mundo às gerações seguintes. Não é deixou esse legado, legar é deixar. Bom, mas acabou, virou, você não mexe mais nesse sentido, é deixar legado. Então, eu queria legar, assim, eu fiz uma pesquisa musical, eu ouvi muito violino nesse período, e algumas coisas que eu acho que contam um pouco a história do violino, como vai ficar gravado, eu queria só a sugestão, quer dizer, a gente quando faz uma matéria, normalmente pensa, como é que eu posso agregar alguma coisa, ajudar o leitor, né? Então, um pouquinho de serviço. É a minha leitura, é a minha, como é que a gente fala, minha trilha.
É o meu Aham. playlist que falam, não é? Então, meu Playlist. playlist, olha, de peças para violino. As 4 estações de Vivaldi, a primavera, a parte da primavera, né? A sonata 5 de Beethoven, é um negócio. O concerto 3 de Mozart, as sonatas de Bach, todas, os 3 últimos concertos de Mozart, 3, 4 e 5. As sonatas para violino e piano de Beethoven, espetáculo, se aquilo ali, cada uma é uma existência. Sonata Fantasia do Villa-Lobos, você já reconhece antes, né? Villa-Lobos, o terceiro acorde, quando ele começa o movimento, você já sabe que é ele. A Sonata 4 do Camargo Guarnieri, o Brasil tem muita coisa boa em violino. E a Sonata número 2 do Guerra Peixe, assim, para a gente só não ficar nos clássicos, né? Mas, se você quiser ouvir, assim, quer dizer, compositores que fizeram muita coisa legal para violino também, Brahms, Kreisler, César Franck, Mendelssohn, Tchaikovsky, Sibelius, Prokofiev, Debussy, Ravel, Shostakovich, e aí vai embora. Ou seja, o repertório do violino é gigantesco, é imenso e é muito bonito. Então, fica aqui como vai ficar gravado, se alguém quiser como sugestão, além do livro, né? Que O luxo. livro está à venda, quer dizer, quem se interessar, o objetivo aqui não é vender livro, ele está aqui, ele está à venda, é um livro recém-lançado, na Amazon é muito fácil achar, enfim, ele está na própria editora, que chama-se Máquina de Livros, é só bater Máquina de Livros na internet, que ele aparece, enfim, é um livro fácil de achar no Rio de Janeiro, na Travessa, nas grandes casas do ramo. Mas foi uma alegria, enfim, participar, estar com vocês nesse momento, nesse dia, e que a gente possa se reunir e ampliar as nossas ideias também, né? Muito bom. Muito obrigada, Bruno. Muito Obrigada, mesmo. Bruno. Muito bom. Muito bom Especial. mesmo. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada ao Midrash, a Beijos a todos que estão todos. aqui produzindo esse encontro, que estão atrás dos bastidores, e aos que vão aí também, que nos ouvem e que vão certamente produzir novos sentimentos e com todas essas informações daqui para frente, né? Da forma que vão encarar tudo isso aí que a gente conversou. Então, obrigada. Eu que Beijão. agradeço muito. Beijo, Shalom, menina. shalom, Adorei. Shalom, shalom. shalom. Shalom.